Graça e paz, amadas. Vamos para mais uma segunda-feira de oração, orando a partir das Escrituras, né? Hoje a gente vai meditar em Daniel, no capítulo 1, do verso 3 ao 8. O tema desse devocional é decidido a não se contaminar. Vamos ler? Então, Daniel, do 1, do 3 ao 8. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias de Sadraque e Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Essa é uma das histórias bem conhecidas, né? O rei da Babilônia enviou soldados para trazer israelitas jovens e brilhantes com várias características excelentes. Eles seriam treinados também com excelência para se tornarem servos do rei. E seriam educados, treinados e privilegiados com possibilidades de comer a mesma comida e bebida do rei. Eles tiveram seus nomes trocados, porque os nomes antigos deles remetiam características do Deus dos judeus. Eles agora, na Babilônia, morando e servindo na casa do rei da Babilônia, receberam nomes que lembravam deuses babilônicos. E nós vemos ao longo desse trecho, amadas, que tanto Daniel quanto seus amigos não se recusaram a trocar os seus nomes. E também não se recusaram a serem educados quanto aos costumes e valores da Babilônia. Só que, como a gente vê no verso 8, Daniel se decidiu a não se tornar impuro com a comida e com o vinho ou com a bebida do rei. E pediu ao seu chefe, permissões oficiais para se abster deles, para não comer dessas comidas. A gente não sabe exatamente, o motivo pelo qual Daniel se submeteu a tudo, menos a não comer a comida do rei. Se submeteu a tudo, a trocar de nome, a aprender os seus costumes, a servir, a ser educado, ter os mesmos privilégios, mas menos a isso, menos a comida. Nós não sabemos. Mas, se a gente parar para pensar um pouquinho, amados, a comida e a bebida do rei do palácio eram especiais, eram fartas, eram banquetes, eram comidas que talvez Daniel jamais tivesse comido, nem quando ele estava na casa dele. Ele jamais ia ter acesso a isso, ele nunca teve acesso e não teria acesso novamente a isso se ele negasse. Não parece tão difícil, a gente supor que talvez Daniel tenha pensado o seguinte: se eu comer tudo isso aqui, se eu comer tudo isso, eu logo vou me identificar com todo o resto. E não vou desejar mais outra vida. É provável que eu me torne um daqui. E esse é o risco que envolve experimentar a comida e a bebida do rei. Envolve eu perder a minha identidade com o meu povo, o povo de Israel. Se esse é o risco, eu prefiro não me contaminar.
Não importa quão lícito pareça, né, esse prazer, mas veja, comer e beber são prazeres lícitos que nós não podemos ter aqui. Que nós podemos, né, ter aqui, que nós podemos usufruir disso tudo que o rei está oferecendo. Mas a Bíblia, ela não fala se a comida e a bebida do rei era oferecida ou sacrificada a ídolos, como alguns já conjecturaram, né, aqui nessa passagem. Se você ler todo o texto, não fala. Mas o fato é que Daniel aceitou estar em terra estranha, aceitou a ser educado conforme os costumes que a gente viu, e depois vemos na história dele que ele não muda a sua identidade por isso. Ele não muda. Mas quando chegou na comida, ele traçou limites. Ele traçou uma linha. Daqui para frente, não. Daqui para frente eu me recuso. Talvez ele precisasse ser lembrado todos os dias, diariamente, que a Babilônia não era o que definia sua identidade. Que o rei dele era outro, porque o seu reino também não era ali. E será que nós temos esse discernimento e sabedoria para isso, amadas? Que portas, que oportunidades têm se mostrado acessíveis para nós hoje? Será que nós temos entrado de cabeça em todas elas sem pensar que isso pode trazer ao nosso testemunho e à nossa fé? Vamos correr riscos, amadas. Nessa vida nós vamos correr muitos riscos em algumas oportunidades excelentes em nossas vidas. Pode ter certeza que vamos correr risco de nos intoxicar com prazeres do mundo ao ponto de deixar de desejar Deus acima de todas as coisas. Então nós vamos orar por isso. Nós vamos orar, pedir a Deus para que não sejamos consumidas pelo mundo e pelas boas oportunidades, a tal ponto que nós não percamos a nossa identidade como peregrinas nesse mundo. Sei que a gente já falou de identidade, mas Deus tem falado muito ao meu coração sobre identidade já há algum tempo. Que venha falar no seu coração também essa mensagem. Porque é isso que nós somos, amadas. Nós não somos daqui. Nós somos peregrinas, somos a nação santa e separada para Deus. E então, que a gente saiba dizer não às boas e excelentes oportunidades. Que a gente saiba dizer não às coisas boas em qual nós vemos o risco de nos contaminar. Ou de fazer com que a gente deixe de desejar a Deus acima de todas as coisas. E se você é mãe, assim como eu, essa é uma história e é uma excelente oração para você fazer pelos seus filhos. E para você mostrar para eles que Daniel não se deixou se contaminar. Que ele não perdeu a sua identidade. E que teve boas oportunidades para ele, como vai ter para todos nós. Nós vamos orar por isso então. Que a gente saiba avaliar e mantermos firmes no propósito de não nos contaminar no mundo a qual nós não pertencemos. Porque as coisas boas e os privilégios e a oportunidade serão colocadas diante de nós. Mas que a gente saiba dizer não. Para que a gente não se contamine com o que o mundo tem para nos oferecer. Ou nos faça perder a nossa identidade que nós temos como nação santa e separada por nosso Deus. Amém? Fiquem com Jesus e até segunda-feira que vem. Meditem nesse texto, nessa palavra e orem por isso, amadas. Orem para que nós não percamos a nossa identidade e nós não percamos de vista de amar a Deus acima de todas as coisas. Nas mais excelentes oportunidades da nossa vida, que nós possamos dizer não. Fiquem com Jesus e até segunda-feira que vem.